E hoje o assunto no Insight é o amor. Olá, boa noite. A gente está iniciando mais um programa Insight e, por ocasião dessa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês, eu resolvi falar sobre o amor. O amor, por que o amor eu resolvi trazer em pauta? Porque, apesar de algo tão antigo, ele ainda é fruto de tabu, ele ainda é questionado, as pessoas ainda não sabem muito bem como ele se dá, né? Como acontece, o que ele é de fato, como se dá a escolha dos parceiros posteriormente, como há essa evolução desde a etapa infantil de desenvolvimento até a gente chegar e realmente fazer as nossas escolhas na fase adulta. Escolhas essas que podem ser positivas ou negativas. Bom, esse assunto foi base minha de estudo da faculdade, do meu fechamento de curso, né, quando eu me formei em psicologia, eu resolvi me interessei muito sobre esse assunto, que já era assim objeto de muito questionamento. Durante todos os meus estágios, eu vi uma crescente muito grande nas dúvidas a respeito de relacionamento. E pasmem, sim, para mim, até esse momento, seria a principal pauta questionada em consultório. E agora, como é que eu faço para resolver meu relacionamento? O que eu faço? Estou indecisa com relação. Essas são as pautas que mais vêm para a gente. Pelo menos para mim, eu tive esse feedback bem intenso, né? Então, a gente vai partir da pauta do que é o amor. Vamos explicar. É um fenômeno muito difícil da gente poder explicar. O primeiro que tentou entrar nessa situação e trazer uma luz para a gente a respeito do relacionamento foi Freud, que casualmente é a grande base das faculdades de psicologia atuais. Ele criou a linha de psicoterapia psicanalítica e é baseada nela e no desenvolvimento infantil até a gente chegar à fase adulta que nós temos as respostas definitivas para essa situação do amor. Freud partiu do pressuposto que, ao observar o desenvolvimento sexual das crianças, ele via que toda a trajetória dela, através de todas as escalas de desenvolvimento, culminariam na escolha posterior da nossa formação como adultos, da nossa sexualidade como adultos, da nossa transformação como adultos e as nossas projeções no parceiro, as nossas projeções de escolha. Como isso acontece? Tudo depende do relacionamento que nós vamos ter com os nossos pais. Todas as nossas escalas de desenvolvimento passam por isso. Então, tudo que nós tivermos de recebimento, de carinho, afeto, hospitalidade, da nossa relação infantil, ela vai ser projetada nas nossas escolhas adultas. Como se dá isso? Tá? A gente, quando criança, nós vamos elaborando esses sentimentos que nós vamos recebendo, de tal forma que a gente vai sabendo o que é gratificante ou não da gente receber. Né? Então, a criança vai podendo perceber que o carinho que ela está recebendo, aquele afeto que ela recebe, é o que ela provavelmente ela vai querer desenvolver na fase adulta. Isso vai ser gratificante para ela no momento de uma escolha e vai ser fundamental. Então, começamos lá no Freud já, a gente deu essa primeira pincelada falando do porquê, né, desse desenvolvimento. A criança, essa fase sexual da criança vai determinar nossas escolhas adultas, conforme o que ela recebe de sentimentos na infância, essa troca entre os pais, que são os primeiros objetos de relacionamento que ela tem em contato, é o que vai embasar a escolha dela na fase adulta. Isso vai, durante a escala de desenvolvimento dela, ela vai passar por uma situação chamada complexo de Édipo.
Mas o que é esse complexo de Édipo, né? É simplesmente a identificação da criança com o adulto. É extremamente normal na escala de desenvolvimento infantil. Como é que ele se dá? A criança, no primeiro momento, para trazer uma explicação, ela vai fazer uma identificação com, se for menino, por exemplo, ela vai se identificar com a mãe, e essa mãe vai ser, muito provavelmente, a figura que ele vai procurar posteriormente. Na verdade, a mãe se torna uma aliada, né, nessa busca dessa criança, menino, por um espaço, e o pai se torna rival. Por que o pai se torna rival? Porque ele está, nesse momento, ele está competindo na cabeça da criança com a criança pelo amor da mãe. Isso é natural. A criança não quer ocupar o lugar do pai. Essa competição é saudável, porque, na verdade, ele está testando a adaptação dele para o futuro, né, como homem, posteriormente. Igual se dá com a menina. A menina vai fazer esse fechamento com relação ao pai e a mãe se torna uma rival. É normal. O que vai depender dessa criança ter um bom desenvolvimento é justamente esses pais saberem como eles vão se comportar nessa etapa, que ela é fundamental. Porque esse pai e essa mãe, eles têm que entender que essa criança ela não está entrando nessa situação edípica para uma competição de fato. Ela está entrando para uma competição para o seu próprio desenvolvimento. Então, esses pais têm que ter um preparo para poder entender que essa competição é saudável e eles vão ter que ter olhos para saber levar essa criança. Os nossos primeiros exemplos de escolha são nossos pais, passando depois para objetos secundários, que são pessoas estranhas que a gente vai conhecendo fora do nosso relacionamento de casa, mas, porém, esses sentimentos nossos que a gente nutriu em casa, que houve entre nossos pais, conosco, é o que vai trazer a pauta das nossas relações para fora com as pessoas estranhas. E é com essas pessoas estranhas, eu acho importante a gente falar, que vai se constituir a pauta definitiva, os nossos casamentos, nossos relacionamentos saudáveis ou não. Então, para vocês verem como é importante essa etapa inicial, que a gente, às vezes, não dá muita importância para o choro de uma criança, para o desenvolvimento dela, para o que ela está mais atenta, o olhar dela. Isso tudo vai refletir, sim, na escolha madura. Quanto mais maduro e com percepção elevada esses pais tiverem essa atenção a essa criança, mais adequada vai ser a escolha dela futuramente. Então, o complexo de Édipo, a gente viu que é uma ferramenta importante para esse desenvolvimento, vai culminar nas nossas escolhas na fase adulta, de tal forma que o nosso parceiro seja um reflexo daquilo que a gente recebeu. Então, como se dá essa pauta de relacionamento? Como se dá a nossa escolha futura do relacionamento, seja ele saudável ou não? Essa escolha passa forçosamente. Você só vai escolher o seu parceiro baseado na gratificação, naquilo que você percebeu que é gratificante para você, no sentido de relacionamento. E isso pode ser saudável ou não. A minha gratificação, por exemplo, pode ter sido o amor que eu recebi, o exemplo que eu recebi da minha casa, que foi carinho, que foi afeto, que foi ternura, né? Por isso que a gente vai voltar, que eu volto lá atrás e digo a importância desse desenvolvimento infantil, porque se essa criança só recebeu pautas negativas, fatalmente ela vai procurar isso como reflexo nas relações adultas. Bom, acho importante também salientar que o amor, a base foi Freud para essa busca, tentar explicar como se dá o amor. Importantíssimo essa fase de desenvolvimento até a fase adulta. Mas aí a gente chega na fase adulta e a gente quer entender, a gente queria poder
explicar melhor como acontece como é a composição dessas escolhas, baseado em que a gente escolhe. Bom, a gente então vai entrar em estudos mais atualizados, não tanto, né, porque o desenvolvimento do amor para nós, as nossas escolhas sempre foram pouco estudadas, elas foram mais interpretadas a partir da década de 80, com vários estudiosos tentando se aproximar ao máximo de uma explicação plausível, e sim, nós evoluímos bastante nisso. Então, nos próximos programas eu vou trazer essa situação de como se dá essa escolha saudável, e sim, vocês vão pasmar, assim vocês vão ficar pasmos, porque existe sim explicação para as nossas escolhas, sim, elas são bem didáticas, não é nada impressionante e até fáceis a gente poder entender. O amor está deixando realmente de ser um tabu para a gente poder ter um entendimento maior a respeito dos relacionamentos, das nossas escolhas. Isso eu vou trazer, vai culminar, eu vou trazer alguns outros estudiosos que trouxeram seus estudos desde a década de 80, precisamente desde 1988, e vai culminar com a escala triangular do amor de Steinberg, que ali sim a gente tem evidência geral das nossas escolhas baseadas em sentimentos. São 3 sentimentos básicos, mas a gente vai falar disso na próxima vez. Também pretendo culminar o nosso assunto falando um pouquinho da degradação do amor, tanto da nossa escolha, como o porquê da infidelidade. Aguardem, a gente vai ver isso nos próximos programas. Espero ter deixado claro essa pauta e o início dela, porque, obviamente, eu sempre falo que tem mais desdobramentos. E vocês, qualquer pergunta, me sigam lá no Instagram, deixem lá as perguntas de vocês para a próxima pauta, que eu vou trazer a escala, que eu acho importante a gente poder explicar antes de entrar nessa situação da traição, da infidelidade. E a gente se vê na próxima semana. Até lá, uma boa semana para vocês.